Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá Shlach Lecha, envia por ti. Está em Bamidbar, Números, capítulo 13, a partir do verso 1 até o capítulo 15, verso 41. Temos Haftarah nos profetas em Josué, capítulo 2, de 1 a 24. E na Brit Hadashah, Hebreus, capítulo 7, Hebreus 3, 7 a 19. Inicia o texto de Bamidbar, Números, capítulo 13, Shlach Lecha, envia por ti homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então são os principais, são os líderes, um de cada tribo. 12 espias são enviados para a terra de Canaã. Foram fazer o que lá? Obviamente, fazer uma sondagem dentro do propósito do Eterno, cuja promessa era a conquista total da terra. E logo na sequência nós temos o relatório desses espias, dos 12, 10 deram relatório negativo da terra. 2 apenas tiveram a perspectiva correta da missão. E nós vamos aprofundar nisso. No capítulo 14 nós temos aí a revolta, o motim, a sedição do povo em relação a esses relatórios. A indignação dentro daquilo que foi exposto. E aí nós vamos também aprofundar aqui para que vejamos as lições que o Eterno tem para nós hoje. Essa revolta foi tão grande que o próprio Eterno se irou contra o nosso povo e quis eliminá-lo, contando aí com a intervenção, com a intercessão de Moisés. Nada obstante essa intercessão, a partir do verso 20, nós temos aí o castigo, ou melhor, a consequência dos atos do nosso povo em relação a esse motim. E na sequência nós temos o povo, depois de ter sido punido, depois de ter sofrido essas consequências, eles agirem novamente por si mesmos, e sofrerem mais uma derrota. No capítulo 15 nós temos aí leis, normas acerca de ofertas, colocando gentios e israelitas no mesmo nível, no mesmo patamar, ou seja, uma mesma Torá, uma mesma instrução, tanto para naturais quanto para estrangeiros. E aí nós temos em Números 15, 15, nós temos em Levítico 12, 39, nós temos em Levítico 24, 22, enfim, nós temos em Romanos 11, nós temos em Efésios 2 e nós temos em Atos 15. Todos esses textos atestando a unicidade do povo do Eterno, que o Eterno tem apenas um povo, que o pacto dele foi feito com Israel, que a promessa contida em Jeremias 31, 31, perfectibilizada lá em Hebreus 8, onde o Eterno renovaria sua aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, em nenhum momento outro povo é citado. Casa de Israel e casa de Judá diz respeito a Israel. Cita-se as duas casas por motivo de divisão que houve lá no tempo de Salomão, mas significando que é a nação de Israel, a nação com a qual o Eterno fez um pacto, diga-se pacto indelével, pacto perene, perpétuo. Então até o final dos dias o pacto do Eterno é com Israel e com todos aqueles que com Israel se ajuntarem, ou se enxertarem, ou se integrarem. E aí nós temos aqui determinação de ser a mesma Torá, a mesma lei, tanto para um quanto para outro. Então, queridos,
envia por ti, shler leha, envia por ti, segundo o teu entendimento. Eu não estou te ordenando, mas se você, já que você quer, envie. É aquela permissão, gente, cansativa. É aquela permissão que o filho já conhece a norma, mas ele quer dar um jeitinho na norma. Sabe que a norma diz A, mas ele quer fazer B. E aí ele insiste com o pai, né? Não, mas eu sei que é A, mas deixa eu fazer B. Bom, já que você quer fazer, faça por sua conta. É mais ou menos isso. Né? Menino, não faça isso. Menino, não faça. Menino, e o menino está insistindo. Ó, quer saber? Faça. Por você mesmo. Arque com as consequências do seu ato. É exatamente esse o contexto da porção. O Eterno não determina, isso está lá em Deuteronômio 1:22. O Eterno não determina, mas Ele permite. O fato de o Eterno permitir não significa que Ele está ali chancelando ou alterando o comando inicial. E isso acontece várias vezes durante as Escrituras. Nós temos, por exemplo, quando o povo se cansou de estar debaixo do governo do Eterno, eles queriam um rei. E o Eterno adverte: para que vocês querem rei? O rei vai escravizar vocês, ele vai exigir impostos de vocês. Né? Mas o povo queria tanto que o Eterno, bom, já que vocês querem, que seja feito. O povo escolhe Saul. Qual a razão do povo escolher Saul? Era um homem com boa aparência. E aí depois o Eterno diz o quê? O Eterno não vê como vê o homem. Tanto é que na escolha do próximo rei, ele deixa isso claro quando Samuel foi escolher ali dentre os filhos de Ishai, Jessé, que ele fala essa frase: o Eterno não vê como vê o homem. O Eterno olha para o coração, para o interior. Então, queridos, entre todas as porções da Torá, poucas revelam os mecanismos ocultos da nossa alma, aquilo que somos capazes de fazer, e isso é da nossa índole, da nossa natureza. Só que essa natureza, ela precisa, por isso que Yeshua fala lá do novo nascimento, ela precisa ser quebrada. Ela precisa ser trabalhada. Shaul fala muito disso na Brit Hadashah, no que toca a luta entre a carne e o espírito. A carne, ela quer se satisfazer por si só. Agora, para que prevaleça o espírito, o nosso espírito, em alinhamento com o espírito do Eterno, vai requerer de nós o quê? Um esforço maior. Tem que ter esforço. E aliás, Yeshua pontua isso também. Só os que se esforçam é que se apoderarão do reino. E aqui, queridos, toda vez que nós estudamos essa porção, nós sempre enfatizamos a questão dos 12 espias. Só que nós precisamos entender do que se trata exatamente esse episódio. É um verdadeiro conflito, um conflito da visão natural e a visão espiritual. Aquilo que vemos, as circunstâncias com as quais nós estamos envolvidos materialmente, ignorando o que foi falado espiritualmente pelo próprio Eterno, as promessas do Eterno. Então nós temos aqui um conflito, uma visão natural em conflito com uma visão espiritual. Uma percepção humana distorcida da promessa divina. O Eterno nos dá as santas instruções. Nas santas instruções estão lá bênçãos decorrentes da obediência e consequências da desobediência. Isso já está pré-estabelecido. E aí, mais uma vez, queridos, trata-se para todos os que se achegam ao Eterno, todos, sem exceção, para todos que se achegam ao Eterno, trata-se de um contrato de adesão. Contrato de adesão, as cláusulas estão todas ali
o Eterno já as pré-estabeleceu. Nós não temos nenhuma autonomia para modificá-las, adaptá-las, fazer qualquer tipo de permissivo ou flexionalizar absolutamente nada. Nós temos que cumprir essas instruções tais quais elas foram emanadas. Nós temos aí também um conflito entre o medo, o receio e a própria emuná, no seu aspecto prático, sobretudo na questão da fidelidade. O medo versus emuná. E aí, queridos, ou nós confiamos no Eterno plenamente, ou do contrário, nós vamos ficar divagando nesse limbo aí entre uma coisa e outra. Porque fala que a obediência ao Eterno, quando nós confiamos plenamente no Eterno, essa confiança, ela se traduz num lançar fora todo medo. Lance fora todo medo. Etimologicamente falando é isso, eu não tenho medo de nada. É o que o salmista diz lá no capítulo 23. Como o Eterno é o meu pastor, o Eterno é o meu guia, aconteça o que acontecer, eu não vou sentir falta de nada. O Eterno não vai permitir que me falte nada. Esse é o contexto do Salmo 23. E aqui nesse conflito entre medo e emuná, nós temos que desenvolver isso. É óbvio que apenas as experiências é que vão nos conduzindo neste caminho. Agora, nós precisamos de sabedoria do alto para discernirmos quando nós estivermos nessas situações, porque senão nós perdemos a oportunidade de sermos aperfeiçoados. E aí o que acontece? Nós cedemos para a nossa carne. Mais uma vez a carne venceu. E aí é derrota total, porque aqueles que satisfazem os desejos da carne não podem agradar ao Eterno. Então, queridos, nós temos aqui uma realidade visível, qual é a realidade visível que o nosso povo estava lidando com ela? As promessas do Eterno. Eles participaram de todos os milagres, os feitos maravilhosos do Eterno, estavam ali vendo, participando, eram todos testemunhas oculares dos grandes milagres feitos pelo Eterno. No entanto, eles negaram essa realidade e ficaram cheios de dúvida. E lembrando, queridos, a dúvida, ela é o primeiro perigo que se mostra, tal qual aconteceu lá no Éden. Uma dúvida foi plantada lá no Éden. Deus não é tão bom assim. Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. Então, nós começamos a duvidar do caráter do Eterno. E foi exatamente isso que aconteceu. Nada obstante o Eterno ter prometido a terra, eu lhes darei a terra, mas a dúvida, o medo, fez com que eles apresentassem a pior versão de si mesmos em relação ao relacionamento com o Eterno. Poderiam ter ido, Hamilton, de olhos fechados, né? Claro, com certeza. E nós temos aí o exemplo de Caleb e Josué. E eles fizeram tão bonito quando receberam a Torá, naquela disposição de estar... Faremos e ouviremos. Fazem isso mesmo estilo. Então, mas veja que se trata de uma precipitação, porque se essa palavra tivesse sido mantida, nós não teríamos os desdobramentos que tivemos até os dias de hoje. Foi uma precipitação. Com certeza. Porque declarar que faremos e ouviremos, faremos. Tudo que o Eterno disser, faremos. E isso na prática aconteceu? Óbvio que não. Então, o que é isso? Uma precipitação. Uma não encampação daquilo que se declarou e daquilo que se vivia. Ou seja, uma coisa é a teoria,
a outra é a prática. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu faço. Bem diferente. Então isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A nossa fala e a ação tem que se compatibilizar. Tem que ser compatível, sob pena de sermos rejeitados pelo Eterno. Lá em Deuteronômio 22 diz, todos vós vos chegastes a mim e dissestes, enviemos homens diante de nós. Então, vemos mais uma vez, não era uma determinação do Eterno, e sim uma permissão, né? A vontade perfeita do Eterno é uma, gente. A vontade perfeita do Eterno, ela está estampada nas suas santas instruções. Aquilo que Ele permite já é algo que nós estamos fazendo, desviando o propósito original. Aquela recalcitrância tal que, bom, faça e você vai colher as consequências disso. Então, permissão não é aprovação, é isso que tem que ficar claro. O fato de o Eterno permitir não significa que Ele está aprovando. Por quê? Porque não é o ideal que Ele preparou para nós. E aí, sem dúvida nenhuma, né, esse ideal, gente, ele reflete o governo do Eterno, o caráter do Eterno, a inerrância, um ser onisciente e que jamais vacila. A palavra diz isso, seca-se a erva e murcha-se a sua flor, mas a palavra do Eterno permanece para sempre. Então esse é um princípio absoluto. E aí muitos podem questionar, mas se é absoluto, por que então que tem essas permissões? É por causa, conforme Yeshua disse, por causa da dureza do nosso coração, da recalcitrância nossa em querer fazer o ideal do Eterno. Isso se traduz muito naquela questão da justiça dos escribas e fariseus. Nós temos que exceder essa justiça. Não é uma justiça legalista, mas uma justiça de preceito, buscar o ideal do Eterno. Qual é o ideal? Qual é o plano original do Eterno? E isso foi exatamente o que Yeshua nos mostrou, e nos ensinou com o seu ministério. A mesma coisa, gente, como exemplo de permissão, a questão lá do divórcio, que já debatemos tantas vezes, a questão da carne lá no deserto, o povo insatisfeito com o maná. Não, nós queremos carne. O Eterno estava cuidando através do maná. Não, mas nós queremos a carne. E nós sabemos as consequências disso. Também a história de Balaão, o fato de Balaão querer ir, e o Eterno negar, e aí depois o Eterno permite que ele vá com restrições. Então, queridos, tudo isso para dizer o quê? Que se nós tivermos oportunidade, se nós não vigiarmos, nós vamos querer transmudar, modificar, flexibilizar, adulterar a vontade original da terra. Então, para fazer do nosso jeito, para fazer de uma forma que atenda aos nossos anseios e não o anseio do Eterno. Então é aí que mora o perigo. Por quê? Porque nós temos que identificar o anseio original, o ideal do Eterno, e trabalhar para ir ao encontro desse ideal, e não de encontro, de modo a não colidir com esse ideal. O Eterno, queridos, Ele nos dá inteligência, discernimento para um único fim, que é confirmar a sua palavra. Nós temos inteligência e discernimento, já que o ideal do Eterno é que nós dependamos dele para todas as coisas. Então nós recebemos inteligência e sabedoria e discernimento para confirmarmos a palavra, não para modificá-la. Não para encontrar uma desculpa qualquer para fazer do nosso jeito. Ela não pode ser encaixada em nós. Nós temos que ser encaixados. Exatamente. Nós é que temos que nos adaptar à instrução do Eterno e não o contrário.
Às vezes as pessoas, elas confundem, né? Elas acham que o Eterno tem que modificar para atender aos anseios dela. E aí, olha como complicado é isso. Já falamos várias vezes, porque se o Eterno permitisse essa flexibilização, cada um tem uma área de vulnerabilidade. Aí um ia querer alterar o Shabat, o outro ia querer alterar a questão da idolatria, o outro ia querer alterar a questão da cobiça e por aí afora. Olha para você ver, sem essa flexibilização, já tem tantas denominações. Cada cabeça com sentença. Olha. Imagina. Então, queridos, o Eterno já nos falou claramente por meio das suas santas instruções, mas muitas vezes nós continuamos o quê? Enviando espias. O Eterno está tudo na santa instrução, mas nós queremos confirmação, nós queremos mais provas, mais sinais. Será que é verdade? Mais garantias, mais confirmações, até que as dúvidas, por nós queremos isso, até que essas dúvidas acabam por destruir a nossa disposição em obedecer. E o Eterno se sente desprezado. É o que ele vai dizer aí, né? Exatamente, olha aqui. No capítulo 14, a partir do verso 20, diz assim: tornou-lhe Adonai, segundo a tua palavra eu lhe perdoei, porém tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da minha glória, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá desprezo. O que é desprezo? Desprezo é nós sabermos que o Shabat é o dia de descanso, é um dia que tem que ser honrado, santificado, e infringimos essa norma. Isso é desprezo. Desprezo é quando nós sabemos do mandamento e nós fazemos a coisa ao nosso modo. Isso é desprezo. E aí, queridos, uma coisa importante aqui para que analisemos, dentro do relatório, vamos lá. No verso 25 do capítulo 13, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moshe e Arão e a toda a congregação de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente manda leite e mel, este é o fruto dela. Ou seja, a prova está aqui. O povo, porém, gente, o que vem depois desse porém, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vejam o relatório negativo sendo imediatamente combatido, por aquele que estava apegado, firme nas promessas do Eterno. Nós podemos prevalecer. Agora, olha o que aconteceu. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vivemos nela são homens de grande estatura. E aí, queridos, isso culmina na revolta, no motim. No capítulo 14, levantou-se, pois, uma parte da congregação. Toda a congregação. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite.
E o povo chorou aquela noite. Aqui o povo não tinha motivo para chorar. Aí o Eterno fala assim: vocês não tinham motivo para chorar. Eu vou lhes dar um motivo para vocês chorarem. Hã? Muitos atribuem a 9 diabo. Então, queridos, e aí eles dizem: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz Adonai a essa terra para cairmos a espada? Enfim, murmurações, reclamações, dúvidas acerca das promessas do Eterno. A quem eles estavam servindo? Eles estavam servindo a Moisés e Arão? Não, Moisés e Arão foram nomeados líderes ali para conduzir o povo sob o comando do Eterno. A revolta aqui não era uma revolta pessoal com Moisés e Arão, era uma revolta contra a autoridade do Eterno. Tanto é que o Eterno diz: não é contra vocês, eles estão se insurgindo contra mim. Mais uma vez, a insurgência é contra mim. Olha no verso 5: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Um ato de desespero, um ato de eu não acredito o que está acontecendo. Vocês estão desprezando a palavra do Eterno. O Eterno falou que era para avançarmos, vocês estão retrocedendo. Vocês estão cedendo a relatórios negativos, duvidando do poder do Eterno. E aí, olha o que Josué e Caleb falaram: a terra pelo meio da qual passamos de espiar é terra muitíssimo boa. Se Adonai se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra Adonai e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, nós podemos devorá-los. Nós podemos devorar esse povo. Por quê? Porque o Eterno está nos capacitando. Ele já disse que vai nos capacitar. Ele já prometeu. E a palavra do Eterno não volta. Retirou-se deles o seu amparo. O Eterno é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Gente, vejam a cena. Imaginem a cena. 2 servos do Eterno com excelentes argumentos compatíveis com as promessas daquele que as emitiu, que as proferiu, sendo apedrejados pelos rebeldes até a morte. A intenção aqui era matá-los. Olha, eu sei que você viu o controle mental que os dois estavam tendo na hora, né? Não é controle mental, é confiança, emuná. Aqui não é uma habilidade humana, é uma confiança, é uma dependência absoluta do Pai. Aqui em Josué, no capítulo 2, no versículo 11, a gente vê a diferença com Raabe, que era do povo de Jericó, né? Quando ela fala assim: quando soubemos disso, ficamos desanimados, perdemos a coragem por causa de vocês, pois Adonai, o seu Deus, é Deus nos céus, em cima na terra e embaixo da terra. Agora, por favor, jure-me por Adonai e por eu ter demonstrado bondade para com vocês, vocês também demonstrem bondade para com os da minha casa. Então, essa passagem me lembra muito daquele centurião lá com Yeshua. Não, eu não sou digno de que entre em minha casa. Uma só palavra, o meu servo será curado. Só uma palavra. Raabe aí, só de ouvir sobre os acontecimentos, aquilo que tinha acontecido, ela já cria e atestava, essa confiança no Eterno, coisa que o próprio povo que testemunhou desprezou. E aí nós temos, queridos, no verso 11, diz Adonai a Moshe:
Até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? Ou seja, vocês não vão confiar em mim, afinal de contas. A despeito de todos os sinais que fiz no meio de vocês, com pestilência ferirei este povo e o desertarei. Farei de ti povo maior e mais forte do que este. E aí nós temos aqui a intercessão de Moshe com excelentes argumentos. E o que nós percebemos disso aqui, gente? É que o Eterno, ele permite que nós arrazoemos, apresente as suas razões. Isso é a nossa oração com Ele. Não se trata de modificar a vontade do Eterno, mas de estabelecer princípios que Ele próprio já deixou como fundamento. Aqui no momento de ira, eu vou eliminar todo esse povo. E aí vem Moisés com os argumentos, invocando a própria palavra do Eterno, onde a partir do verso 20, o Eterno acata os argumentos de Moshe e diz: segundo a tua palavra eu lhe perdoei, mas nenhum desses homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra. Ou seja, todos aqueles espias que deram um relatório negativo, que incitaram o povo a murmurar, todos eles pereceram. Todos pereceram. A descendência deles, todos que eram de 20 anos para cima, pereceram. A murmuração é um perigo, desanima o grupo, né? Claro, exatamente, eles causaram um motim. Eles foram responsáveis aqui por uma divisão ao ponto deles quererem outro líder. Não, vamos nomear outro capitão. E aí nós vamos ver aqui o desdobramento disso na próxima porção de Cora. Você vê que a rebeldia continua. Nada obstante os castigos, a rebeldia continua. Vai continuar na próxima porção ainda. Então nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim nenhum daqueles que me desprezaram, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Qual espírito? Do Eterno. Compatível com as promessas do Eterno. Estava alinhado, tinha ali um alinhamento perfeito de Caleb e Josué. Confiança, emuná, gente, no seu aspecto prático. Emuná é igual, numa frase bem simples, emuná é igual fidelidade na prática. Fidelidade na prática. Não adianta falar que confia na terra. É claro que eu confio, é claro que eu creio. Eu creio, mas na hora de agir não é fiel na prática. Pois não. Eu queria dar um exemplo aqui que eu aprendi muito com vocês ao longo dos nossos 23 anos de casamento, essa questão de você continuar confiando. Pode acontecer o problema que for, você continua declarando tranquilamente, né? E eu me admirei muito por ocasião de uma caminhonete que você comprou, caminhonete boa, em Belo Horizonte, chegou aqui faltando peça, né? E aí você pelejou com essa caminhonete e sempre chegava alegre, dando notícia da caminhonete, contando, não, agora vai olhar isso. Eu pensei, gente, foi uma furada. E depois Deus abençoou de tal modo que ela ficou boa. Você fez um outro negócio com ela, que foi uma bênção. E isso, desde o nosso primeiro contato, eu vi isso muito claro. Essa confiança a despeito das circunstâncias contrárias. E essa semana a gente meditando no grupo de mulheres, a gente viu um vídeo que fala assim, que a murmuração é o idioma daqueles que escolheram morrer no deserto. Misericórdia. Exatamente. Porque, gente, isso é uma desconsideração com a própria instrução. É uma desconsideração com aquele que proferiu a palavra, a promessa. Se o Eterno disse que vai dar certo, vai dar certo. Se ele disse que vai dar errado, vai dar errado. O problema é que nós queremos inverter a coisa. Quando ele diz que vai dar certo, nós ficamos na dúvida. E quando ele diz que vai dar errado, nós queremos fazer exatamente aquilo que o resultado já está estampado ali. Então, isso é conflito entre
depender do Eterno e fazer a nossa própria vontade. Não tem como ultrapassar. Vejam que os espias, gente, eles não mentiram em vários aspectos. O relatório era verdade. A terra era boa, tinha gigantes na terra, as cidades eram fortificadas. Isso é mentira? Não é mentira. A questão não foi mentir. A questão foi interpretar esses fatos contrariamente à promessa. Colocar dúvida no povo, nada obstante a palavra do Eterno. Contradisse a palavra do Eterno. Então, esse foi o pecado dos espias. Hoje, gente, nós muitas vezes fazemos a mesma coisa, né? Uma pessoa está diante de uma doença, às vezes, crise financeira, há uma oposição de alguém, né? De fato, isso está acontecendo, né? Mas a pessoa desconsidera a quem está servindo. Ela desconsidera que o provedor dela, o cuidador, o pastor dela é o Eterno. É o Eterno. E se nós estivermos alinhados com o Eterno, se Deus é por nós, não faz sentido. Você vê que é um comportamento beira infantilidade. Isso é coisa de menino. Né? E Shaul fala, né? Eu quando era menino, eu pensava como menino. Só que agora não, gente. Agora eu estou caminhando, eu estou progredindo, eu estou avançando. Então eu não penso, eu não posso mais pensar e agir como menino. Eu tenho que crer efetivamente, confiar, de tal modo que aconteça o que acontecer. Não é? Nós não nos guiamos, a Maria Luz estava falando ali, nós não podemos nos guiar por circunstâncias. As circunstâncias se nos apresentam muitas vezes exatamente para nos provar. O que o Eterno fez aqui? Eu conduzi vocês ao deserto para saber o que estava no coração de vocês, para provar vocês, para saber se vocês seriam fiéis. E olha a consequência disso. Então, queridos, nós nunca podemos duvidar da palavra, das instruções que já estão aqui. Por isso é que nós temos que conhecê-las. Conhecer as instruções. Conhecimento agregado ao discernimento que o Eterno nos dá. Agora, ele só dá o discernimento para aquele que tem a disposição de alinhar. Porque senão, para que o discernimento? Ele dá o discernimento. Aí a pessoa não tem disposição de alinhar. Ela vai querer fazer o quê? Mais uma vez, ela vai distorcer para fazer a própria vontade. Não vai adiantar nada. Aqui, gente, de 12, 2. 10 negativos e 2 positivos. Por que 2? Tem algum motivo especial? Por que 2? Testemunha. Esse é o primeiro princípio. Né? O Eterno estabeleceu já na palavra dele que toda a verdade tem que ser confirmada por pelo menos 2 testemunhas. Então 2 aqui é exatamente para estabelecer a verdade dele. É a primeira coisa. O povo ficou indesculpável, né? Exatamente. Deuteronômio 19:15, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer anomia ou por qualquer pecado. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E Yeshua também repete o comando de Deuteronômio 19:15 lá na Brit Hadashah. Isso também está em Deuteronômio 17:6 e Números 35:30. Ou seja, de acordo com a justiça do Eterno, uma testemunha isolada, ela não estabelece nada. Não tem peso. Né? Não tem peso. Tem que ser confirmado por pelo menos 2 testemunhas. Tem outro motivo, Anderson? Não, basicamente é isso aí.
É a questão do testemunho mesmo. Permitiu que os dois, para testemunhar, permanecessem os dois para testemunhar contra o povo. Esse é o principal motivo. Ou o único motivo, é o motivo mais sério mesmo, né? Em Números 14, queridos, nós temos aí, né? O povo chorou naquela noite. E o povo chorou naquela noite. E aí é como eu disse, né? Chorou sem motivo. Chorou pela própria conduta rebelde. Chorou não de arrependimento, mas porque se sentiam injustiçados. Se sentiam aqui vítimas. Estavam se sentindo vítimas. Para que nos tirou de lá? Isso, gente, é uma crise. É uma crise espiritual que nós temos que cuidar, né, para que não caiamos nela. Conforme eu já disse, toda vez que surgem dúvidas acerca daquilo que o Eterno falou, é um momento mais do que sério para pararmos, né, meditarmos e retomarmos o curso da nossa caminhada. A nossa emuná, ela não pode ser abalada por dúvidas. Nós temos que ter a certeza a quem estamos servindo. Temos que ter a certeza de que tudo que o Eterno falou se cumprirá na nossa vida. É a verdade. Tudo que ele falou é a verdade. E Yeshua faz uma oração ao Pai nesse sentido. Para que sejamos estabelecidos pela verdade do Eterno. E a palavra Santa Torá dele é a verdade. Como sabemos, né? Cada dia de rebelião aqui, de incredulidade, produziu 1 ano de atraso. 40 dias espiando, 40 dias fazendo anotações, né, observando. 40, isso se traduziu em 40 anos de atraso. E aí, às vezes, a pessoa, ela própria se atrasa no processo e depois ela diz assim: eu não sei o que aconteceu. Aquela geração não entrou. Precisava ser eliminada aquela geração. Se tivesse havido um arrependimento sincero aqui, o Eterno teria revertido. Mas não houve. Olha aqui, o povo chorando não por arrependimento, né? Tomara estivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Que doideira. Viu? Não é choro de arrependimento, não é choro de ter infringido a palavra do Eterno. É o mesmo arrependimento de Judas. Adeus, eu estou me perguntando aqui o seguinte: será que o Eterno usa esta estratégia matemática, essa proporção de 1 dia de nossa dúvida para 1 ano de deserto? Eu estou olhando para a minha vida. É muito possível. Eu estou achando que Eu também já meditei nisso. É o que eu acabei de falar. Muita gente está atravancada e ela fala assim: eu não sei o que está acontecendo. Como não? Princípios elementares são negligenciados. uma palavra que não. Infidelidade, exatamente. A infidelidade, ela retarda o agir do Eterno. É óbvio, isso é óbvio. A gente não se mostra confiável para ele, né? Claro, o binômio de emuná
Confiança, fidelidade. Se nós confiamos, nós vamos demonstrar na prática essa confiança, sendo fiéis. O que o Eterno requer de nós é fidelidade. É isso que Abacuque fala: o justo viverá pela fidelidade. E aí o Espírito Fidelidade. Santo habita nele. Oi? O Espírito Santo habita nele. Claro. O Eterno só capacita aquele que tem uma disposição de obedecer. O Eterno vai capacitar uma pessoa que sabidamente será rebelde. Uma coisa que me dá muito temor nessa passagem é que a gente tem perdas irreparáveis a depender da nossa conduta diante de Deus. E aí, quando Deus determina a sentença para nós, tem coisa, por mais misericordioso que Ele seja, que Ele não vai voltar atrás, né? Então, a gente pode perder coisas que já eram nossas por causa de atitudes, assim, de dúvida, de desprezar uma coisinha, isso é popular, vou fazer, isso aí não concordo. E isso me dá muito temor, porque Deus, até com Moisés, né, que queria entrar, por fim, Deus falou com ele assim, Moisés estava assistindo, né, falou: Moisés, não converso mais sobre isso com você. Você não vai entrar, pronto, acabou, né? Eu fico: oh, meu Deus, não me deixa perder nada por erro meu. Né? O Senhor tem misericórdia de mim. E quando eu souber, anda por aqui, que eu pule logo naquele lugar. Gente, se eu for advogar para Moisés aqui, eu garanto que todos nós vamos ceder. Não, vamos interceder por Moisés junto ao Eterno, porque essa decisão do Eterno é pesada demais. Afinal de contas, né, Moisés, olha o que Moisés fez. Né? E ficou o exemplo para nós, né? Se nem Moisés, meu Deus, voltou atrás não. Queridos, os estudiosos, eles falam uma outra coisa aqui que me causou temor. E é algo que nós sempre estamos falando no que toca a conferência nas Escrituras, se as coisas são de fato assim. Né? Então, toda vez que usamos essa expressão, nos lembramos de quem? Dos bereanos. Os bereanos, nada obstante a eloquência e a capacitação de quem estava falando, eles conferiam nas Escrituras se aquilo estava compatível. Né? E aí, vejam o que os estudiosos falam acerca da motivação dos espias. Isso não está na Torá, mas é algo a se considerar. Qual é a motivação? Segundo eles, os espias também temiam perder a sua posição de liderança. Eles eram os principais. Envia os principais, né, os líderes. Então, eles sabiam que na terra prometida, quando chegasse lá, ia surgir o quê? Uma nova estrutura. Possivelmente, né, poderia ocorrer de eles não serem mais líderes. Esse é um argumento. Por que é interessante pontuar isso? É para fortalecer vocês e encorajá-los a conferir nas Escrituras as coisas que são ensinadas. Seja quem for. Seja quem for. É claro, eu honestamente eu não acredito, né, que alguém vai ensinar dolosamente algo contrário à Torá. Mas de qualquer modo, nós também temos essa incumbência. Por exemplo, eu também sou ensinado. E é óbvio que quando eu sou ensinado, eu faço o quê? Eu confiro. Eu tive um caso aqui essa semana que eu estava discutindo um ponto, e aí mais uma vez você realmente essa interpretação sua ela é cabível nesse caso. E aí houve um concerto de instrução acerca daquele ponto. Então isso é o que, gente? Isso é o zelo que nós devemos ter, né, de conferir nas Escrituras. Agora, se vocês não leem, né, não cumprirem o mínimo de se alimentarem da palavra, como vocês ficarão firmes, sólidos neste princípio? Então, é uma questão aí de análise, né, para que não haja uma responsabilização por omissão.
E aí o que esses estudiosos falam, né? Eles falam assim, olha, os líderes ficaram com medo de perder o controle, né? De perderem o reconhecimento, são líderes, de perderem a influência, ou seja, motivações humanas para induzir o povo a fazer algo contrário à palavra do Eterno. Então, questionem as motivações. Agora, é óbvio que nós só podemos questionar motivações quando essas se apresentarem contrárias, obviamente, às instruções do Eterno. Opa, peraí, isso aqui não é colidente? Isso aqui não está contrariando a Torá? Esse é o momento de questionar. Então, para que, igual que o Eterno não prometeu, o Eterno falou que ia nos dar essa terra. Eu imagino que com poucos argumentos nós pegaríamos em armas e partiríamos para a luta. Não é assim? Não, gente, peraí, o Eterno falou que vai dar, não falou? Então, a vitória já é nossa. Vamos avante, vamos para frente. Esta teria que ter sido a fala comprometida com a promessa, e não uma fala desanimadora. Ah não, lá tem gigante, ah não, lá tem isso, tem aquilo. Eles superestimaram tanto os inimigos deles que eles foram até mesmo contra a Torá. Claro, óbvio. Num princípio maior, inclusive. Se o Eterno falou que a terra já estava garantida, eu tenho que olhar o que mais? Já está garantido. Só entrar, vamos tomar. Aí sim, gente. Aí sim, vamos tomar posse. O Eterno prometeu. Não, mas tem obstáculos. Não interessa, nós vamos. O Eterno nos capacitará ou vai remover todos os obstáculos. Deixa com Ele. A palavra dele se cumprirá. Ele falou, vai se cumprir. Ele nem precisa de nós para isso. Se eles tivessem confiado no Eterno, naquele mesmo dia que eles receberam aqueles relatórios, eles deveriam fazer festa. Vamos já viver já o Canaã. É lógico, exatamente. Essa teria sido a reação adequada. E a alegria do Eterno. Imagina. Se fosse o contrário. Se o povo aqui falasse assim, não, eu concordo com Josué e Caleb. Não, isso aí não, o Eterno já prometeu. Vamos para frente. É igual uma pessoa que começa um projeto, ela orou muito, pediu a Deus, Deus deu a ela aquilo que ela tinha pedido, as dificuldades vêm, a pessoa desanima lá no treino, para lá e perde. Esse povo não teria ficado os 40 anos no deserto. Lógico. Todas as promessas do Senhor se realizarão no século XXI. É a mesma coisa. Então, nós temos que crer em todas as promessas da palavra aqui, hoje, no século XXI. Ela está se realizando para todo aquele que tiver essa consideração para com a palavra. Se nós obedecemos aos princípios, principalmente de fidelidade, o Eterno diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Se nós, nessa caminhada incipiente, nós crermos e formos fiéis naquilo que nós já sabemos, o Eterno certamente nos conduzirá a patamares mais elevados. E isso está acontecendo na nossa vida hoje. O momento é hoje. O momento é hoje. No capítulo 15, querido, nós temos aí o mandamento tzitzit. Tzitzit são essas franjas. De fazer as franjas nas vestes. E aí os estudiosos falam por que o tzitzit? Porque o pecado dos espias começou com os olhos. Aquilo que eles viram, eles temeram, criaram o medo e transmitiram esse medo para o povo. E aí, ao vermos essas franjas, exatamente para lembrarmos dos mandamentos e promessas do Eterno, sabedores de que tudo se cumprirá.
é um símbolo, gente, externo. Do mesmo jeito da mezuzá, né, e tantos outros símbolos. Né, mas a gente olha e pensa de fato nas promessas do Eterno. Interessante, né, irmão? Seria bom se os homens que realmente estão aí sujeitos ao governo de Deus usassem, né, no dia a dia, como vem da roupa, né? Não seguireis após vosso coração e após vossos olhos. Né? Então, os sábios dizem que o olho, os nossos olhos são a porta ou janela, né, da imaginação. Aquilo que vemos determina, se estivermos fundamentados, nós vamos. É o caso aí. Josué e Caleb estavam fundamentados na perspectiva correta. Eles viram as mesmas coisas que os outros. Por que eles deram um relatório e os outros deram outro? Né? Desalinhamento de propósito. E aí, queridos, no relacionamento com o Eterno, né, nós vamos criando vínculos de confiança, né, e vamos nos fortalecendo nessa caminhada e acelerando esse processo da imuná. É o que o Eugênio falou. Muitas vezes as coisas atrasam para nós porque nós mesmos duvidamos, porque nós mesmos somos rebeldes. E aí, consequências dos nossos próprios atos. Eu sei que você tem receio de muitas pessoas começarem a usar o Cid e achar que aquilo é suficiente, né? Que já está pronto, que deve ser de dentro para fora, para você produzir, né? Na hora certa você vai recrutar os homens, não. Não. Eu não tenho nada contra os mandamentos aí, os símbolos visíveis. A questão é quando isso se torna amuleto. A pessoa é rebelde, fica O tzitzit não é amuleto. Legalismo, né? Vai ficar com isso só por legalismo, né? Para exibir. Inclusive, muitos usam escondido. Isso é para cada um de nós lembrar, não é para lembrar o outro. Isso aqui pode ficar por dentro da roupa, ninguém precisa ficar sabendo. Isso é para nós, para cada um de nós. Não é externo, isso é interno. Por isso a questão da Torá no coração. por dentro da calça, né, amor? Eles usam por dentro da calça. A maioria usa visível, mas muitos usam de forma invisível. A pessoa não sabe quem está usando. Então, lá em Israel a gente vê muito aquela camiseta, né? Que eles colocam dentro da calça, assim. Sim, mas se tiver por dentro a gente não vê. Adilson, nessas reflexões que ele está fazendo aí, de Marcos, né? Nós vimos lá até uma pergunta sobre a questão das tradições, não sobrepor os mandamentos. Isso, exatamente. Mas aqui não é muito boa, né? mas aqui não é tradição, aqui é mandamento, né? Nesse caso é mandamento. Nesse caso é mandamento. Não é tradição, é mandamento. A questão é que é um mandamento externo. Aí a pessoa pode achar assim, não, eu tô... E aí existe uma hierarquia de mandamentos. Entendeu? O mandamento externo, ele é para confirmar o interno, e não o contrário. Entendeu? Se eu tenho uma disposição de cumprir, isso para mim é uma bênção. Se eu não tenho, isso aqui vira uma muleta, vira um amuleto. E é uma maldição, porque condena também, né? Mas Durante o primeiro século, uma série de rabinos começaram a dizer que a mezuzá não é um amuleto. Tiveram que começar a regulamentar a mezuzá. outra coisa, gente, é o seguinte: o mandamento é claro. O que diz o mandamento? Fareis as franjas com fio Azul. com fio azul. Tem que ter um fio azul. Por que tem que ter um fio azul? Tá mandando. Pronto, acabou. É só isso. Porque o Eterno mandou. Está na Torá. Agora, o que fazem milhões de judeus mundo afora? Eles usam o tzitzit sem o fio azul. O mais importante, Sem o fio azul. que é o E aí vai perguntar por quê para os nossos irmãos, por que eles estão fazendo isso?
aí entra a questão da tradição, ou entram outras questões que não justificam a infringência da norma. A norma manda usar o fio azul. Aí você fala, não, porque esse fio azul, o corante desse fio azul era feito de um inseto, tal, de um Besouro. não, molusco. De um molusco que hoje ele não existe mais. Ué, mas espera aí, o Eterno ia determinar algo que ele próprio extinguiria depois? E a mudança para a cor preta? Então, aí isso é coisa humana, tá vendo? Vão introduzindo reações e práticas humanas destoantes da Torá, em colidência com a Torá. Então, para mim, por exemplo, é azul. Eu concordo, o Eterno não diz a tonalidade do azul, mas ele falou que é azul. Muitos falam porque o azul ele representa o céu, representa o trono de Deus. Inclusive tem essa correlação, né? E aí eles preferem não usar o azul, usar tudo branco. Entendeu? Não dá para entender. E aí, queridos, veja uma correlação interessante aqui entre Moshe e Yeshua. Então nós sabemos que Shelah Leha, envia por ti. Tanto é envia por ti que Moisés fala assim: esta proposta pareceu-me boa. Está em Deuteronômio 1:23. A proposta pareceu-me boa. Qual é o contraste com Yeshua? Nesse ponto. Moisés fez uma consideração daquilo que foi apresentado para ele. Aquilo para ele pareceu ser algo bom. Qual é o contraste disso com Yeshua? O profeta fala que nem todo Nem caminho que parece bom é bom, né? Então vamos lá, deixa eu fazer a pergunta. Moisés, chegaram para Moisés e fizeram uma proposta de enviar espias. Aí ele respondeu: essa proposta pareceu-me boa. Está em Deuteronômio 22:23. Essa proposta está me parecendo que é boa. Sim. Qual é a correlação com Yeshua? Diplomata da raiz. Yeshua só fez o que o Pai determinou. Mas então, eu pensei nisso, mas nessa hora Moisés foi até Deus perguntou para ele se ele achava assim. Já falamos sobre isso. Permissão não significa aprovação. O ideal era tomar posse. Não era questionar, não era investigar. Investigar o quê? Se o Eterno já prometeu. Na minha tradução aqui, Shaul, está assim: Adonai Deus disse a Moshe: envie alguns homens para fazer o reconhecimento da terra. Pois lê Deuteronômio 1:22 e 1:23. Aí você vai ver o relato e vai ver o erro de tradução lá em Deuteronômio, onde o próprio Moisés, em Deuteronômio, que é uma repetição, ele narra, e aí eles não mudaram lá. Todos os estudiosos apontam para isso. Falam assim, mas aqui está escrito que é uma ordem do Eterno. Não, não é ordem, é uma permissão do Eterno. Essa semana você me mostrou 2 lugares, né? Deuteronômio. Exatamente. Então, permissão. 1:22 e 23. Yeshua, gente, só fez aquilo que recebeu do Pai. Nada faço por mim mesmo. Então é o que o Evandro falou. Yeshua cortava na raiz. A vontade do Pai é essa. Ponto final. Quando falaram do divórcio, não foi assim desde o princípio. O ideal do Eterno é esse aqui. Os Não. discípulos também chamam ele para falar, os gregos querem te ouvir. Não, do papel é aqui, eu estou imprimindo. Exatamente. Então, queridos, mesmo sendo Moshe o maior dos profetas, ele algumas vezes ele agiu dentro do seu próprio julgamento.
E ele aceitava as propostas legítimas do povo. E Yeshua, agora ele vem como o servo perfeito. Por isso que Moisés fala que viria alguém semelhante a ele, mas que nós deveríamos ouvi-lo. E lá em Hebreus diz que Yeshua foi superior, né, nesse aspecto. Por quê? Um servo perfeito que não age a partir de iniciativa própria e nem acata sugestões que contrariam a Torá. Semelhante, né? Magnífico. Igual, né? Semelhante. Semelhante não é igual, exatamente. Hoje nós falaremos, de corte rápido. E a gente vai andando com Yeshua, fica igual, né? Gente, olha que interessante, lá em João 20, fala assim, se a gente procurar um paralelo, né? João 20, após a ressurreição, Yeshua envia os discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou para fazer a vontade dele. Eu estou enviando agora para fazer a vontade do Pai, óbvio. A mesma coisa, né? Essa é a missão. Então agora, gente, a missão não é investigar, perscrutar, não. A missão agora é testemunhar uma realidade já conquistada. Yeshua nos prova que é possível viver em dependência do Pai, fazer apenas a vontade do Pai. Nossa missão agora é andar de acordo com esse preceito que ele já estabeleceu. Se fôssemos voltar nos espias, né, voltaríamos às dúvidas, né? Então agora nós testemunhamos que o reino efetivamente chegou, né? Lá em Hebreus 3:4, inicia o capítulo 3, citando o Salmo 95. Olha que interessante, o Salmo 95 já era uma reflexão de Davi acerca dessa porção. Aí, quando eu estava estudando aqui, eu fui ler o Salmo 95 e falei, perfeito. Davi estava meditando acerca da porção Shlar Lecha. Então nós temos a Torá narrando o episódio dos espias. Séculos depois nós temos Davi escrevendo o Salmo 95. E séculos depois nós temos Shaul citando Hebreus. Aliás, Shaul em Hebreus citando o Salmo 95. Portanto, Hebreus interpreta o Salmo 95, que interpreta a porção de hoje. Olha que interessante. E lá em Hebreus 3, 7, 8 fala assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, gente, o problema, é claro, a gente sabia que não era falta de sinais. E a gente sempre fala isso, se estivéssemos lá vendo as 10 pragas, a travessia do mar, né, o maná caindo do céu, a nuvem de dia e à noite, né, coluna de fogo. Imagine, nenhuma outra geração viu tantos sinais. E qual foi o efetivo benefício disso? E aí a grande pergunta é: por que isso acontece? Porque o pecado, gente, ele não é por falta de informação. Ele não é por falta de informação. E lá em Hebreus 3,12 fala isso, né? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Não haja, que nunca haja em qualquer um de nós um coração mau e infiel. Infidelidade. Não é? E esse termo infidelidade, como componente da emuná, o segundo componente, não é? Ele beira aí a negação do próprio Elohim, do próprio Deus. Nós negamos
esse Deus quando nós somos infiéis. Porque é uma obrigação de fazer que nos compete e que nós não fazemos por duvidar. Ou seja, não há uma confiança plena e suficiente para obedecer, ou seja, para ser fiel. É por isso que oscila tanto, né, a questão da infidelidade. Se o primeiro fundamento ele não tiver bem estabelecido, que é o da confiança no Eterno, né, a questão da fidelidade ela pode oscilar. E conforme a gente sempre fala, né, a definição hebraica de emuná, como de acordo com os gregos e romanos, a fé significa tão somente acreditar, a emuná, de acordo com a palavra e os ensinamentos do nosso povo, é fidelidade prática. E fidelidade prática, ela se traduz em, de acordo com as palavras de Yeshua, renúncia da própria vontade para fazer a vontade de Deus. E frutos. Tem E frutos. uma fala, né? Eu amo quem me ama. Quem me ama obedece pelos mandamentos. É simples assim. Só obedece os mandamentos quem tem emuná correta. Quem não tem emuná correta fica cheio de razão para desobedecer os mandamentos. Não ama a casa, né? Gente, sem dúvida nenhuma, o nosso povo acreditava que o Eterno estava ali. Esse é um ponto. Mas eles não agiram conforme essa confiança, Eles não amaram. essa crença. Isso. É por isso que Hebreus trata essa incredulidade como rebelião. É uma negativa. O negócio é muito sério. Porque tem uma incompatibilidade enorme nisso aí. Primeiro mandamento, amar a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu... O primeiro mandamento, na verdade, é reconhecer quem é Deus. O primeiro mandamento é que Ele é o nosso Deus. E aí, a partir daí, os desdobramentos. Aqui o Eterno diz: eu vos dou a terra. Os espias disseram: não podemos. Quem estava falando a verdade aqui? Era o Eterno ou era a postura covarde dos espias? Pergunta retórica. O povo preferiu acreditar nos 10 espias. Hebreus 3, 18, 19. Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não diz que foi por falta de força, que foi por falta de armas, ou por causa de uma outra circunstância, por causa da incredulidade. Ou seja, falta de confiança, falta de emuná, falta de colocar aquilo que aprenderam em prática. É interessante porque a gente aprende na teologia de Roma que tem que ter fé no sentido de crer. Aí eu creio, eu vou conseguir, eu estou cheio de fé. Mas a fé é, se eu creio que existe um Deus criador do universo que tem regras para tudo funcionar, então eu tenho que me submeter a essas regras, né? Então isso é a fé, colocar em prática a sujeição ao Criador. Aí sim tudo vai dar certo para o Shema. Verdade. Queridos, o outro ponto que merece ênfase, já foi falado aí na Parashá do ano passado, que é a questão, mas vale sempre lembrar, a questão que está em Bamidbar, números 15, 15 e 16. Números 15, 15 e 16 diz assim: quanto à congregação, que haja apenas um estatuto, tanto para vós como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante Adonai. A mesma Torá e o mesmo rito haverá para vós e para o estrangeiro que mora convosco.
uma mesma Torá e o mesmo juízo. No hebraico, gente, é Torá, Ahat, uma única Torá, e Mishpat, Errat, um único juízo. Então, uma única Torá e o mesmo juízo, um único juízo, tanto para um quanto para o outro, porque o Eterno não faz acepção. Ele não faz acepção. Aí quando o povo fala assim, isso é só para os judeus, não é verdade, a Torá diz o contrário. Lá em Pesa, aí aqueles artigos, aqueles versos que eu te passei, Êxodo 12, 49, fala: uma mesma Torá haverá para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Várias passagens. E aqui nós temos a celebração da redenção, o contexto aqui é Pesa. Então, o estrangeiro ele que ingressa na aliança, ele não recebe uma versão diferente da Torá. É ilógico. A pessoa quer ingressar, ela quer servir ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, que fez um pacto com Israel, mas ela quer ter uma versão diferente. Não, isso aí é para os judeus, não é para mim. Como assim? Não é uma mesma Torá? É interessante, gente, que lá com relação ao Shabat, o mandamento do Shabat, que está também nessa porção, fala: nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o estrangeiro. Olha o estrangeiro aí. Olha o que vai se enxertar aí. A lei de novo é para todos, para todos. Se fosse assim, não, o estrangeiro fica fora. É claro que esse estrangeiro aqui, gente, é o estrangeiro que está no nosso meio. Então ele já está conosco. O nosso papel é agregá-lo. É agregar. É lógico que tem as outras pessoas que não querem nem saber. O mandamento não está falando destes. Então o mandamento não é exclusivo do israelita nativo. E Shaul fala isso lá também em Romanos. Nem todos de Israel são de fato judeus, israelitas. Lá no Yom Kippur a mesma coisa, 16 e 19, Levítico: tanto o natural da terra como o estrangeiro que peregrina entre vós, o mesmo padrão. Proibição do sangue, Levítico 17, 10 a 13, a mesma proibição, tanto para o israelita quanto para o estrangeiro. Sacrifícios, Levítico 22, 18, o estrangeiro também participava das ofertas. Não tinha dois sistemas espirituais paralelos, um é para o natural, o outro é para o estrangeiro. Não existia isso, nunca existiu. Cidades refúgio, Números 35, 15, o mesmo princípio jurídico, o mesmo princípio. Servirão as cidades refúgio, servirão aos filhos de Israel e ao estrangeiro que está no meio. E nós somos estrangeiros, nós que viemos da... Isaías 56 é uma das passagens mais claras. Olha que impressionante. Aos estrangeiros que se chegarem a Adonai e guardarem o Shabat. Isaías 56, 6. Ele vai fazer parte da família. Então Isaías aqui, ele não apresenta também uma religião diferente. Eles entram na mesma aliança. Lá em Zacarias 8, muitas nações se uniriam ao Eterno, ou se unirão, não para formar um povo separado, mas para se unir ao povo da aliança. Olha que coisa linda. Zacarias 8, 23. Iremos convosco, pois temos ouvido que Deus está convosco. Olha o testemunho, ao episódio de Raabe aí, que está citado na Haftará, também de Josué. E na Brit Hadashah, gente, tem alguma coisa diferente disso? Óbvio que não. Atos 15 continua afirmando a unidade do povo. Primeiro, lá em Efésios 2, Shaul fala que os gentios estavam afastados da comunidade de Israel. Estava afastado da comunidade de Israel, estava afastado dos patriarcas, das promessas do próprio Deus. E aí ele afirma: já não sois estrangeiros nem forasteiros. Ele não disse: não, vocês agora vão formar um segundo povo. O Eterno tem um povo, mas vocês agora serão um segundo povo. Ele não diz isso, Ele diz: vocês agora são concidadãos dos santos. O que é um concidadão?
um cidadão junto, com os cidadãos dos santos, eles fazem parte agora da mesma família. E lá em Romanos 11, a metáfora da oliveira, que é decisiva, os gentios não recebem uma segunda oliveira, são enxertados onde? Na mesma oliveira, em Israel, lógico. Então a raiz é a mesma. E aí lá em Atos 15, né, o famoso concílio de Jerusalém, onde muitos acham que ele é excludente, né, fala que os gentios não precisam obedecer a Torá. O texto diz exatamente o contrário. Eles estabelecem exigências iniciais para que não fique sobrecarga sobre aquele que está chegando, mas são exigências iniciais. E aí o texto no verso 21 fala porque Moisés, ou seja, a Torá, ela é pregada em cada cidade todos os sábados, todos os shabatot. A Torá continua sendo pregada. Quem tiver interesse vai aprender, não é? E aí, gente, por que isso deixou de ser enfatizado? A primeira coisa, gente, que prejudicou demais foi após a destruição do templo. Após a destruição do templo, cresceu, teve muitas revoltas, né? E cresceu aí a distância entre os judeus e gentios, principalmente aqueles que estavam seguindo Yeshua, foram perseguidos, e aí gradualmente surgiu uma identidade predominantemente gentílica. E aí nós temos a instituição de uma nova igreja, totalmente à parte de Israel. Lógico, por influência greco-romana. E aí veio a teologia da substituição, que eu falei do ano passado, né? Agora não fazia sentido porque Roma perseguia os cristãos iniciais por causa que era considerado uma seita judaica. Sim, mas quando tem benefício, outros benefícios por trás, né, políticos, aceita-se, assim como Constantino, né? Aceita-se. Na verdade, os primeiros cristãos não eram cristãos, né? Eles eram judeus do caminho, né? Claro. O monoteísmo para Roma, na verdade, era só para ficar mais econômico, muito mais barato. O quê? É muito mais barato. Gente, o Eterno possui um só caráter, uma só justiça, uma só santidade. Não tem separação, né? A própria Brit Dachá fala que uma só lei, um só povo, um só mediador, um só Elohim. Então atentemos para isso. Não pode haver duas definições, né? Não faz sentido. Todas as nações devem servir ao mesmo Deus, segundo a mesma instrução, ou seja, a mesma Torá. Não são dois povos, não são duas éticas. Um único Deus, uma única aliança, uma única instrução para todos que querem fazer parte do seu povo. Querido, só para fins de exame, né, de autoexame, a nossa emuná está produzindo obediência prática ou apenas concordância intelectual? Ou seja, está ficando só na base do conhecimento ou esse conhecimento tem nos motivado a mudar os nossos atos, a convergir os nossos atos às instruções do Eterno? A nascermos de novo.
Em quais áreas ainda vivemos como quem está no deserto, embora a herança já esteja determinada para nós? E por fim, se Hebreus 3 e 4 fosse escrito para a nossa geração, com quem nós nos identificaríamos mais? Né? Com os 10 espias ou com os 2? É algo a meditar. Por quem nós seguiríamos, né? Exatamente. Queridos, que o Eterno nos capacite cada vez mais, né? Que nós tenhamos convicção plena daquele que é o Criador do universo, aquele que nos deu a Santa Torá para vivermos por meio dela, aquele que enviou Yeshua como um modelo de obediência, dependência e obediência absoluta, aquele que humanamente, assim como Adão, nos provou que é possível sim ter essa vida de total obediência ao Eterno, que Ele nos capacite, né, e que nós entendamos a seriedade disso com a fidelidade prática a cada dia. Shabbat Shalom a todos.